se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Darei a chuva da sua terra a seu tempo, a temporã e serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Deuteronômio 11, 13 a 15. Primeira da preferência. A primeira rádio comunitária de Limeira. Paraíso. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Jesus é a sua razão de viver. Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Pra viver, no mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei. Razão pra viver, tão perto do fim. Razão para viver, razão para viver nesse tempo do fim. Sim, esta é a mensagem para o nosso coração nesta manhã, desse dia 9 de abril de 2020, quando são 11 horas e 2 minutinhos. Cumprimentamos você com um bom dia ainda. Nós temos, afinal, 58 minutos desta gloriosa manhã de quinta-feira. Que Deus abençoe, melhor, continue abençoando a sua vida, o seu coração, que a paz de Deus esteja sobre você, em tudo aquilo que você vai fazer, você seja abençoado, guardado, sustentados pela poderosa mão do Senhor. Hoje, eu estava perdido, na verdade, Helena, eu não estava lembrando que amanhã é feriado, não é? Feriado. É uma boa oportunidade para a gente descansar do confinamento, né? Oh, meu Deus, eu não aguento mais ficar tão parado assim. Bom, amanhã é feriado. Esse feriado, ele tem um significado diferente, embora eu tenha esquecido do feriado, não do significado do feriado, que logo mais nós estaremos falando. Afinal, até parece que esse ano não vai ter tanto chocolate, não é? Para garantir que eu tenho um apreço por chocolate, eu já comprei uma barrinha e já devorei logo cedo, para ficar tranquilo quanto ao meu nível de chocolate nessa manhã e tal. Porque as coisas estão bastante caras e ninguém está falando de outra coisa a não ser Covid-19. Eu não aguento mais esse negócio. Mas fazer o quê? Tudo passa, tudo tem que passar. E nós vamos esquecer desses negócios, vamos voltar para a palavra, para a comunhão, para este momento tão especial que nós estamos, afinal, na Nova Paraíso FM, e nós vamos adorar ao Senhor. E para adorar ao Senhor no programa Razão para Viver, nós convidamos Vitorino Silva. Vitorino Silva, que estará cantando que Ele é, que o Senhor é, que Jesus é. Não que será, não que Ele é. Vamos então com Vitorino Silva no programa Razão para Viver. Nossa gratidão pelo irmão Walter Fernando, pela irmã Tereza Mendes e todos vocês que com muita coragem estarão juntos comigo nesses 56 minutinhos de programa, mesmo que
Ontem não podia estar com vocês, mas hoje estamos juntos. Evangelista Júnior Paixão, o senhor faz parte desse programa, o senhor é participante, não, o senhor é pessoa ativa do programa, ouvinte de quase todas as manhãs. Bem-vindo à programação. E todos vocês, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos conectarem a nossa programação, que você seja abençoada nesta manhã, dia 9 de abril, quando são 11 horas e 5 minutinhos. Dia 9 de abril, você está imaginando quinta-feira, está imaginando essa data? Hoje é uma data especial aí para, pelo menos, uma data de expectativa para pelo menos 25 milhões de brasileiros que se inscreveram, naquele programa único, como que é? Cadastro único. Cadastro único, e a partir de hoje terão direito a R$600. R$600. E para algumas famílias, um pouco mais de 600, ou pode ser até por 2 pessoas da família, e são R$1.200, que faz uma boa diferença. Para aqueles que já recebem o Bolsa Família, se é 100 e pouco, 200 e pouco, então será arredondado para 600 também. Parabenizamos aí o governo, os ministros, o senhor presidente, por esta preocupação. Ela é pouca, mas é necessário para esse momento socorrer os menos favorecidos ou aqueles que parece que são um pouco mais favorecidos, mas que neste momento estão nivelados. Eu ouvi de alguém que investiu nesses últimos 6 meses mais de 2 milhões em um empreendimento e simplesmente teve que encerrar, ajuntar os equipamentos. Ele disse: e agora o que eu vou fazer? Então veja, quem estava recebendo o Bolsa Família continua sua realidade. O outro, que lógico, acreditando na realidade do país, ele investiu 2 milhões num grandíssimo empreendimento. E agora? Então, na verdade, é um momento de nivelamento. Aquele que aparentemente tem, olha, poderá não ter. Aquele que não tem, ele já continua ali dentro da sua racionalidade. E aquele que tem menos ou tem mais e tem fé, ele crê que Deus continuará suprindo todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. Por quê? Porque Jesus é. Então vamos de Vitorino Silva? Vamos lá, Vitorino Silva, no programa Razão para Viver. Irmão José Henrique Ferreira Vieira, lá de Jaguariúna, um abraço, saudação, saudade de vocês, um abraço ao pastor Irineu, pastora Mari e todos vocês desta abençoada cidade de Jaguariúna, a esse povo abençoado do Jardim Florianópolis, dessa serra abençoada que já é quase descendo lá para Pedreira, mas é Jaguariúna. Um abraço a vocês, a nossa alegria pela comunhão. E transmita a todos. Vamos lá de louvor então, Vitorino Silva. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço,
passo. És o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso a candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce, eis a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto, ó Deus, és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. É esse Senhor que mexe, que toca, que transforma, que liberta. Ah, como amo ao Senhor, a sua palavra e a sua vinda. Coisa maravilhosa. Nada é insubstituível esta graça, esse amor, essa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, na Bíblia Online, ela tem 2 versículos para a nossa reflexão no programa Razão para Viver. Nós temos o Salmo de número 112, versículo de número 1, diz: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, nos diz: levando ele mesmo, quem? Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, uma vez mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras
nós sermos sarados. Porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora, aos que tendes experimentado a graça de Cristo, nós temos voltado, nós temos nos rendido ao nosso Supremo Pastor, ao Bispo das nossas almas. Ah, que coisa gostosa! Saber que tem alguém que cuida da nossa alma. Nós temos sim a medicina e fazendo de tudo para cuidar do corpo. O senhor prefeito, juntamente com todos os seus liderados, prepararam aí um lugar de atendimento específico para aqueles que, porventura, sejam infectados. Que bom, que atitude! Ali no Hospital Humanitária, vários leitos preparados. E há uma expectativa, se 5% da população se contaminarem, serão 15 mil pessoas, mas vai ter só 52 leitos. Isso parece que alguém lendo já causa desespero. A minha oração é que aqueles leitos fiquem todos vazios, não para envergonhar o trabalho, para desprezo do trabalho. Porque o propósito não é encher mesmo. Tem lá uma emergência. E que bom que tem aos que precisarem. Esse é o médico, esse é o cuidado terreno, esse é o cuidado das autoridades, esse é o dever. Eles estão exatamente na posição que estão para exatamente lutarem em favor da população, sem politicagem, pensar no povo, pensar no bem-estar, na saúde física. Porém, eles não conseguem ir além disto, porque a saúde da alma não há médico que dá. A saúde da alma não há quem consiga. E para as questões da alma, não tem cloroquina e nem hidróxido de cloroquina que resolva, não. É só algo insubstituível, um sacrifício insubstituível. E é esse sacrifício que nós estaremos falando. Em que Pedro, ele diz, alguém que levou sobre si os nossos pecados. Você já pensou nisso? Pense nisso. Logo nós voltaremos a falar desse assunto tão importante, esta palavra que toca o coração e nos faz mais crentes. Ou, de repente, nos faz mais desviados. Como assim? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade. Um 100% abençoado e outro 100% perdido. A oportunidade é dada a todos. Uns aceitam o propósito da cruz e outros simplesmente assumem a cuidar da sua própria vida. Vamos depois para o texto. Mas agora nós vamos de louvor. Elienay está ali na técnica de som. Nossa gratidão a Deus pela vida do Elienay. Elienay, eu não sei como é que ele aguenta. Ele está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no sábado, no domingo, faça chuva, faça sol, mesmo que molhe essa cabeleira dele, ele está aqui, firme e forte. Não é? E nós só temos que agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que são de tamanha importância para a Nova Paraíso. O Edmar, todos aqueles que fazem parte dessa equipe. Nós realmente valorizamos o trabalho. E eles, logicamente, a essa altura, não têm tudo aquilo que merecem em termos de recompensa. Tem o reconhecimento, mas às vezes não tem a recompensa à altura da capacidade deles. Mas tenho certeza que ele dá o máximo por todos nós, para que Nova Paraíso continue sendo essa rádio que toca o coração e mexe com as pessoas, mexendo com a audiência, e alguém está preocupado. Que rádiozinha é essa que vai ganhando audiência a cada dia? Esta é a Nova Paraíso. Feita por profissionais, feita por pessoas que fazem com
com garra, mas feita também com tudo isso e regado com a oração daqueles que intercedem, que oram, que fazem parte dessa grande equipe, dessa grande família Nova Paraíso. E dentre eles você que é o nosso ouvinte, você que nos assiste, você que é a razão da existência dessa emissora. Que Deus continue abençoando. Helenay deve ter ali alguma... alguém vai? Júnior Paixão. Manchete. Oh, mas nós já estamos com tanta manchete, Júnior. Manchete é do jornal. Você vai ver aí, ó, o governador de São Paulo achando que foi ele, né, que inventou a roda, né, que recomendou a cloroquina. Tem hora que eu não sou nada, eu só estou aqui fazendo uma análise, uns negócios meio malucos, essa politicagem, né? E eu fico imaginando esses políticos que nós colocamos lá e eles ficam degladiando entre si. Na verdade, eles querem triturar o presidente da República. E ontem eu me alegrei tanto, porque alguém usou essa frase e eu vou usar. Nunca na história deste país se viu um presidente da República citar um texto bíblico. Vocês lembram do texto bíblico? Você viu o pronunciamento ontem? Lembra do texto bíblico? Conhecereis a verdade? Olha só. E terminou: Deus abençoe a nossa nação, o nosso Brasil. Isso é inédito. E vocês acham que isso fica de graça? Não fica. Não, levanta aí as trevas. É por isso que Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele recomenda que nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus por causa das hostes infernais da maldade, que atua onde? Não, aparece o capiroto lá, todo vermelhinho, com rabinho, com tridente. Não, usa seres humanos para perturbar a paz, para tirar, para tentar desequilibrar o sistema. Nós vamos resolver isso? Não, nós temos que interceder. E com a oração é possível. Que outros jejuns sejam proclamados para mudar a história do nosso país, né? Mudar em termos de salvação, de libertação de pessoas. Acontecimentos mundiais, isso aí vão continuar ocorrendo mesmo. São cumprimentos da palavra. Agora, aquilo que é briguinha, coisinha política, Deus tem que quebrar mesmo, não é? Deus tem que quebrar pelo meio esse povo aí. Mas, enfim, isso aí é somente uma reflexão. Estou falando dessa questão política, dessa questão da saúde, mas, na verdade, a nossa firmeza está em Cristo. Está em Cristo. Todo o nosso respeito às autoridades, qualquer comentário é porque nós temos esse direito de comentarmos, pode não influenciar nada, mas nós temos um direito. E com todo respeito, na verdade, nós temos um compromisso com Deus e com a palavra. Ou eu estou falando muito, ou o tempo está passando muito rápido. Helenay, você adiantou esse relógio, são 11 horas e 23 minutos. Ele estava falando de manchete, né, do Júnior. O Júnior, só peguei o gancho aqui. Na verdade, Canarinhos de Cristo vai estar cantando o tema manchete. Quando o seu coração se perder na solidão de um amor que foi embora sem te dar explicação, pra você chegou o fim,
tudo se tornou ruim. A saudade vem e diz: não tem mais jeito. A tristeza no olhar, uma lágrima rolar, marcas que do coração o tempo não pôde apagar. Sua vida sem sentido leva de mal a pior. As lembranças fazem sua dor ser bem maior. O verdadeiro amor só Jesus pode lhe dar. Sua vida transformar, dos seus olhos toda lágrima enxugar. Somente em Jesus um sorriso vai nascer, dando sentido pra viver. Eu queria um pouquinho de espaço em uma manchete de um grande jornal, pra dizer quem é o nosso povo, o que nós estamos fazendo no mundo atual. Dizer que são 30 milhões de crentes espalhados em nosso país, mas eles não falam nada, mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mudo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas, falar com minha voz bem alta, que todos os problemas só Deus pode resolver. Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar, mas eles não falam nada, mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mudo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. No jornal não fala que o mudo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser. Não importa se as pessoas não veem aquilo que Deus faz, os milagres que acontecem. Não importa é que o Senhor continue sendo Deus soberano. A verdade, o ser humano parece que ele tem uma gana para divulgar aquilo que é mal. Eu fiquei contente, deveras contente, em que o ministro da Saúde disse que desde ontem ia começar a relatar diariamente o número daquelas pessoas que têm sido restauradas, que têm sido curadas. Ontem eu vi a reportagem, uma criança recém-nascida, ela foi infectada e ontem os pais todos felizes, saindo, deixando o hospital com essa criança restaurada. Estou dizendo um recém-nascido. E nesses 3 dias, foram 170 e tantas pessoas que deixaram o leito dos hospitais e foram para casa, totalmente restaurado. Mas o ser humano é o ser humano, ele parece que não está preocupado em divulgar coisas boas. O ser humano, estou dizendo o ser humano. E assim noticiar coisas
que não trazem graça, não trazem paz, a não ser pânico. Mas aqueles que têm um compromisso com Deus e com a sua palavra, pelo menos estes nós cremos que tem coisas boas para dizer. Porque se esses também não tiverem coisas boas para dizer, é Jesus olhando para nós e dizendo: oh, ei, vocês são o sal da terra. Se vocês não atuarem, vocês vão ser pisados pelos homens, vocês só servirão para isso. Ei, vocês são luz do mundo. Então, neste momento que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, sejamos a diferença. Vamos falar daquilo que o Senhor pode fazer, da cura que Jesus pode fazer. Como eu fiquei feliz, eu fico feliz com as boas atitudes. Vamos falar lá do fundão da Bahia, né? Lá perto de onde estão os meus familiares. Cidade de Jacobina. Cidade de Jacobina, onde já existia um dos maiores centros de formação de obreiros da Igreja Batista. Que a Batista foi muito forte, na época que quase não tinha nem aeroporto. A Missão Batista usava aviões. Exato, aviões que pousavam em Uibaí. Tinha um centro de formação de obreiros em Jacobina. E eu estou dizendo isso porque os meus familiares são frutos de um trabalho batista. Uma região que já foi muito influenciada. Então a gente vai acompanhando. E eu fiquei feliz porque há 2, 3 dias atrás, no sábado, acho que foi no sábado, ou no domingo. No domingo. Exato, no domingo. O que eles fizeram? Uma vez que não pode aglomerar, eles convocaram o povo para ir com os veículos para as ruas. E as pessoas paravam os veículos com as famílias e dobravam o joelho ali, em plena avenida. E a reportagem mostra aquelas filas assim, enormes, de pessoas paradas, alguns com as mãos levantadas, outros ajoelhados, outros com as mãos fora do veículo, buscando, adorando. Então esse é a razão de ser da igreja, neste momento fazer a diferença. Criticar, o povo já critica, falar mal, levar notícia falsa, então já está cheio. Mas nós somos chamados para uma razão diferenciada. Nós somos anunciadores de boas novas. Não vamos perder esse foco. Não vamos perder esse propósito de sermos anunciador de boas novas neste período. São 11h33, nós vamos de palavra. Amanhã, sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa. No linguajar mais anterior, mais antigo, dizia Sexta-feira Maior. É aquele dia em que as pessoas procuram se resguardar, falar menos, não falar palavrões, não ofender as pessoas. Alguns ainda têm a tradição de jejuar. Exato. E não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico, não. Alguns aí que eu conheci do mundo católico que fazem isso. Para um dia, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a nenhum segmento religioso. Estou olhando para a Bíblia. É bem possível que você olhe e diga, mas foi exatamente esse dia? Não, não foi esse dia. Só na variação do calendário judaico, calendário gregoriano, já tem uma diferença aí de tempo. Mas nem de meses. É de ano, mais ou menos 2, 3 anos de diferença um do outro. Agora, lógico, pós-Cristo você tem uma regularidade maior. Mas nós temos essa questão da Sexta-feira Santa, que ela é calculada em função... Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não sou eu o que crio isso. Mas ela é calculada, então nem porque tem que bater exatamente a sexta-feira,
para ter o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. E vocês sabem que o calendário, os meses não são redondinhos 30 dias. E ele vai tendo uma mudança. Mais do que isso, ele vai tendo uma diferença de tempo, de lua. Então tem que se fazer uma programação para cair exatamente na sexta-feira. Né? Mesmo, é sexta-feira. Mesmo que o dia do mês seja outro. Então, só para dizer que o dia não é exato, mas o fato é exato, que Jesus, ele deu a vida por nós na cruz, isso é fato inegável. A história diz, a Bíblia diz, o cristianismo diz, a tradição diz, é inegável que Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Para fundamentarmos a nossa meditação nesses 20 minutos de programa, eu quero convidar para que você, se você tiver acesso, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 23. 23. Esse é o capítulo que fala da crucificação. Nós não teríamos uma sexta-feira considerada maior, ou sexta-feira santa, se não tivéssemos a crucificação. Se não tivesse antes da crucificação, numa quinta-feira, o Getsemane, Jesus preso, e não tivéssemos uma sexta-feira de crucificação. Quando nós falamos sexta-feira de crucificação, pode ser que dá uma contrição e você fica pensando de como é difícil a palavra morte. Como é difícil você conseguir aceitar que alguém derramou sangue para dar vida, para pagar o preço da redenção. Uma vez que derramaram sangue, parece que o tempo passa, a gente fica tão sensível a essas coisas. Temos dificuldade em... Eu percebo, às vezes estou aí numa rodovia, de repente eu olho até um pássaro na rodovia, você procura diminuir a velocidade, para que você não quer atropelar nenhum pássaro. Como me dá um baque que às vezes o pássaro bate no retrovisor e você vê que ali foi uma vida, um pássaro. Agora imagine Jesus, o unigênito Filho de Deus, ele dar a sua vida na cruz, por minha causa. Que merecimento tem eu em que Jesus desse a vida por mim? Que importância tenho eu nesse mundo todo para 2000 anos passados? Jesus dá a sua vida por mim. Deus olhar e demonstrar o seu amor por mim, não, é muito. E é muita ingratidão da minha parte eu não reconhecer isso. Mas quando eu olho para o Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 23, eu vejo toda uma situação complicada e vejo o que eu estava dizendo há pouco de politicagem, eu vejo na época de Jesus. Olha o capítulo de número 23, a partir do versículo 1. Olha o que diz: os líderes religiosos não tinham poder, estou dizendo de líderes, o que a Bíblia diz, líderes religiosos, não tinham o poder de aplicar a pena de morte. Embora eles fizessem parte do Sinédrio, mas eles não tinham. Além disso, questões religiosas também não eram suficientes para levar o Império Romano a aplicar a pena de morte. O que é que Jesus tinha feito? Mas quem é que estava acusando Jesus? Os próprios líderes religiosos. Eles foram levar aos líderes maiores, ao executivo, ao rei. Mas quem fez toda aquela manobra foram os líderes religiosos. Então, quando você olha Lucas 21, de 1 a 7, você vai ver o quê? Os próprios judeus que esperavam que no domingo anterior foi comemorado, no domingo passado foi comemorado o Dia de Ramos, equivalente à Bíblia ao dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
em que os judeus colocavam suas próprias vestes, colocavam ramos de palmeira e cantavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Passou o quê? Menos de uma semana, estão eles lá, querendo acusá-lo. Não, nós precisamos matá-lo. Ele não é do jeito que nós queremos. Não, uma vez que ele não é do jeito que nós queremos, vamos matá-lo, vamos acusar. Mas para formalizar uma acusação, só os elementos religiosos, só porque ele fala em Deus, não eram suficientes para o Império Romano aplicar uma pena de morte. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a dizer que Jesus, ele estava insuflando uma insurreição, ou seja, ele era contra o sistema político, ele era contrário ao pagamento de impostos, ele era contrário ao império. Lógico, quando Pilatos ouviu isso, ele chamou Jesus para o interrogatório. A Bíblia diz que não encontrou nele crime algum. Mas ali ele teve a informação que Jesus era galileu. Pilatos fez o quê? Vou mandar então para Herodes, porque é da jurisdição dele, é da região dele, é da autoridade dele. Ele que vai julgar, eu não posso julgar um galileu. Manda então para Herodes. Quando você olha o Evangelho de São Lucas 23, a partir do versículo 8, você vai ver que Pilatos avalia Jesus e diz: eu não encontro nele razão para crucificá-lo, para aplicar uma pena de morte. Bom, ele, quando fica sabendo que era um galileu, fala: bom, deixa eu mandar para Herodes. Quando ele vai para Herodes, ao vê-lo, Herodes se enche de interesse, porque Herodes tinha um grande desejo de vê-lo. Herodes era daquele tipo de pessoa que queria o quê? Espetáculo. Quando Jesus chegou, diz: Jesus, faz aí uns milagres para a gente ver. Queria espetáculo. O que Jesus fez? Silêncio absoluto. Jesus é diferente da gente. Parece que quando alguém quer que nós promovamos espetáculo, a gente quer, insufla o ego e a gente quer promover junto. Jesus, ele entendia que aquele milagre não era para manifestar o seu poder, mas sim para zombar. E como as coisas de Deus, elas são com propósito, o Senhor não vai fazer um milagre só para provocar o quê? Zombaria. Como Jesus, ele simplesmente se calou, eles começaram a ridicularizar. Seria: tá vendo? O senhor disse que é, mas o senhor não é. O senhor disse que faz, mas o senhor não faz. Começaram a ridicularizar. Quando eu penso isso, que estão falando do seu Jesus, isso nos comove. Porque tudo isso ele fez para o resgate da nossa alma. Quando eu li lá na Bíblia online, em 1 de Pedro 2,24, e diz que ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados para que nós pudéssemos viver pela sua justiça. E pelas feridas dele nós fôssemos sarados. Pelas feridas emocionais que causaram, psicológicas, por todas essas feridas. Porque é uma citação lá do profeta Isaías, o 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Voltando ao texto, então, de Lucas, nós encontramos, voltando aqui ao texto de Lucas, nós encontramos algo tão interessante, que mesmo naquele momento silencioso, a presença de Jesus por si só causa uma reconciliação. Os dois políticos, Herodes e Pilatos, eram brigados. Herodes e Pilatos, brigados.
Mas agora cada um queria ver o comportamento do outro no julgamento. Então, mesmo no momento de julgamento, a presença de Jesus, mesmo silenciosa, reconcilia duas grandes autoridades. Eles tiveram que se falar. Sabe aquelas brigas? Você diz, não, eu estou na minha razão, eu não vou falar primeiro. Não, eu não pus conversa. Foi ele que provocou. Assim eram os dois Pilatos e Herodes, aquela briga do ser humano, aquele rancor que fica ali na flor da pele, e um esperando para tirar proveito da situação. De repente vem Jesus, um não consegue resolver, passa para o outro, um precisava falar com o outro, dali a pouco estão os dois reconciliados por causa da presença silenciosa de Jesus. Jesus faz isso, ele quebra tabus, ele mexe com o ser humano. Talvez essa é a razão que nós estamos aí como fundo do programa desde o mês de novembro. Paulo Neto cantando Tua Presença que mexe, que muda, que transforma. Jesus ali, as pessoas querendo espetáculo, e a presença dele causou reconciliação. Jesus ainda hoje é o agente de conciliação. Se você olhar do capítulo 23, versículos 13 a seguir, você vai ver o próprio momento da crucificação. O sofrimento, a crucificação e morte de Cristo. Quando eu olho o versículo de número 26, você vê Jesus em plena tortura. Já a caminho do Gólgota. Ele não consegue carregar a cruz. Vem lá um desavisado de Cirene, um estrangeiro, um mais escurinho de pele, chega por ali talvez meio desavisado, era um período de Páscoa, muita gente, Jerusalém estava coalhada de gente, estava abarrotada de gente do mundo todo. E aparece o Cirineu lá, alguém diz, não, é você mesmo. Na verdade, os guardas ali queriam fazer o seguinte, eles queriam mostrar que nem o povo dele, nem eles iam ajudar Jesus em nada. Vamos botar alguém aí para ajudar. Colocaram o Cirineu. A tradição diz que o Cirineu deu 50 passos com a cruz, eu não sei quantos passos, eu não sei quantos metros, eu não sei que foi quilômetro, mas que participou. E ali aqui nós temos uma grande lição nesse texto. Que nos momentos mais difíceis, sempre aparecerá um Cirineu para nos ajudar. Jesus era todo suficiente, embora ali era o seu sofrimento, era ali a sua trajetória para a cruz, ele estava consciente de que ele estava dando a sua vida. Mas o seu humano estava dilacerado. O seu corpo físico. Tudo isso para nos ensinar num corpo humano. Porque se ele mostrasse ali, revelasse ali o 100% de Deus na sua vida, tudo aquilo seria leve, seria fácil, seria transcendente. Mas não, nós encontramos ali a dor, o sofrimento, o socorro de alguém, um Cirineu ajudando. Porque são lições preciosas que nós tiramos, que nos momentos de maiores dificuldades, aparecerá de onde? Lá da África, não sei de onde. Poderia ser outro. Os discípulos, aliás, onde é que estavam os discípulos? Não poderia, nesse momento de cruz, de sofrimento, de agonia, estar Pedro e João, aqueles outros os que disputavam uma cadeira à direita e esquerda de Jesus, não poder estar ali, mestre, deixa a gente ajudar o senhor a carregar a cruz um pouquinho. Hoje nós ficamos, às vezes, zangados quando alguém que é irmão, é família e tal, não nos ajuda. E nós ficamos revoltados. Jesus, ele escolheu 12 discípulos a dedo.
Nesse momento, ele já não podia contar com Judas. Mas também ele não conseguia contar com os 11, não conseguiu contar nem lá no Getsêmani para oração, quanto mais para carregar a cruz. Lá no Getsêmani ele diz, mas nem uma hora pudeste velar comigo. Num momento de intensa dor, de pressão e de opressão do momento. Ele orando e os discípulos dormindo. Nesse momento de tortura, cadê os discípulos? Cadê aqueles que fizeram grandes propósitos? Não, Senhor, nós vamos contigo até o fim. Não, eles estavam longe. Aparece um desconhecido. E eu vou observando nesse capítulo 23 de Lucas, que nos momentos difíceis, os graduados, os afamados, eles não aparecem. Eu gostaria de continuar nesse texto, mas eu vou lá para o final para mostrar, para a gente olhar o texto bíblico e perceber que isto é fato. Quando você olha no capítulo 23, versículos 39 a 43, você vê Jesus na cruz e 2 criminosos pendurados, um à direita e um à esquerda. Um deles lançava um insulto, dizendo, Jesus, se tu és o Cristo mesmo, sai, desce da cruz e salva a ti e salve a nós também. Eram 2 criminosos. Se tu és a incredulidade, a descrença, se tu és a dureza de coração, se tu és, desce da cruz, salva a ti e a nós. Um deles. Eu disse lá anteriormente que nós vamos olhar no texto e ver que é possível um ser 100% agraciado e outro ser 100% perdido, prefigurado nesses 2 homens. Um dos sentenciados olhou para aquele que estava ridicularizando de Jesus e disse, olha, você nem estando sobre a mesma sentença, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam. Mas e este? Que mal fez? Um ridicularizando e o outro chamando para a fé. 2 homens, a mesma oportunidade, o mesmo privilégio. Um estar à direita e outro estar à esquerda de Cristo. Um ridicularizando, ainda hoje é assim. Enquanto um permanece na descrença, o outro permanece na fé. Portanto, não queira mudar por você mesmo aquele que não tem a mesma fé que você. E não queira obrigá-lo a crer, porque você não vai conseguir. Você pode ensinar, você pode orar, você pode interceder, você pode aconselhar, mas obrigar, não. Nós temos neste momento de crucificação 2 homens. A dureza de coração de um lado, a descrença absoluta de um lado, dizendo, desce da cruz. Se o Senhor é mesmo, desce da cruz e te salve, e salve a nós. O outro, dizendo, nós estamos na mesma condenação e você não teme a Deus. Ele não pede nada. Ele não pede nem para ir para o paraíso, ele não pede nem para ser salvo. Ele só pede uma coisa, Senhor, lembra-te de mim. Que sinceridade foi essa? Que arrependimento sincero foi esse? Que escolha foi essa? Esse pedido desse malfeitor, nesse momento, revela a plena graça de Deus. A suprema graça de Deus.
Neste momento, esse texto, ele é o centro da Bíblia, o centro do propósito de Deus. É ali quase que o texto áureo, é o cumprimento de João 3,16. Quando nós olhamos neste momento, e eu vou aqui antecipar por causa do horário, nós não encontramos ali quem? Nós não encontramos do lado nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhuma grande autoridade, nenhum profeta, nenhum príncipe, não, ninguém, nenhum discípulo, ninguém estava ali. Estavam dois criminosos. Um deles ridicularizando e o outro só pedindo, lembra-te. A Bíblia não diz nem o nome desta pessoa. Essa é a grandiosidade da Bíblia. Nesse momento, um criminoso, confesso, que nem pede, reconhecendo a sua miséria, ele não pede por si, ele só pede, Senhor, lembra-te de mim. Por pedir para lembrar, ele ganhou o paraíso. Esta é a graça de Deus. A graça de Deus não é para aqueles que acham que são. A graça de Deus é para aqueles que têm certeza que não são. E às vezes não têm nem o direito de pedir, mas têm o direito de crer. Lembra-te de mim. Ele recebeu muito mais do que aquilo que pediu. Ele recebeu o direito da graça salvadora. Nós estamos encerrando este programa. E eu não sei qual é o seu pedido. Quem sabe você diz, esse ano eu não vou conseguir dar ovos de Páscoa para nenhum dos meus filhos, não vou por essa insegurança, não vou poder comprar chocolate, não vou poder fazer um almoço no domingo de Páscoa, não vou poder nada disso. Pensa naquilo que você pode pedir e fazer por aqueles que estão ao seu redor. E por você mesmo. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para nos aparecer, nos mostrar e achar que nós temos, que nós podemos. Mas que neste momento de reflexão nós possamos olhar o amanhã, sexta-feira que não haverá programação, e nós não nos veremos nem na sexta, nem no sábado, no domingo, só na segunda-feira, se Deus permitir. Que nós possamos dizer, Senhor, lembra-te de mim. Eu preciso da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. O Salmo de número 112, versículo 1 diz, louve o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e faz dos seus mandamentos o seu grande prazer. Porque antes nós éramos desgarrados, mas hoje aqueles que conhecem o Evangelho têm em Jesus o grande pastor e bispo das nossas almas. Eu tenho que encerrar o programa, desejando a você que tenha uma excelente tarde desta quinta-feira, que você tenha uma excelente sexta-feira, que a graça da cruz possa te alcançar mais uma vez. E você e nós possamos ser alcançados por esta graça. E possamos ter um final de semana de reflexão. Vamos pensar no que está ocorrendo? Vamos, mas vamos pensar em nós mesmos. Vamos lembrar que nós estamos um pouco dispersos nesse momento. E você vai dizer que está cultuando em casa. Alguns sim. Mas eu fico imaginando que a maioria não está cultuando. Ele fica passando de live em live para ver qual é aquela melhor, qual é a pregação que é melhor. Ele não para cultuar. Raras são as pessoas que eu tenho ouvido que param aquele momento, que oram, que acompanham a leitura, que adoram a Deus, que participam de um momento de comunhão, que oram. Porque as pessoas não têm paciência. Está em casa, de repente, tem pipoca aqui, ele para comer pipoca, ele para tomar café, porque ele está em casa, tem muitas coisas que distraem. Então nós estamos num momento em que culto parece que ficou, há uma necessidade, há um medo estampado, mas culto, vamos reconhecer o sacrifício da cruz como a graça suprema que um criminoso reconheceu
que o Senhor podia. E recebeu muito mais do que aquilo que ele pedia. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo programa Razão para Viver. Te agradecemos por esta quinta-feira. Pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um daqueles que nos assistiram, daqueles que assistirão, daqueles que nos ouviram, que sejam agraciados com o teu poder, Senhor, que vai além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Porque a sublimidade do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, é muito além daquilo que nós pedimos. Nós não merecemos. Mas em Cristo nós pedimos, Senhor, que os méritos de Cristo sejam creditados ao nosso favor. E na vida de cada um daqueles, Senhor, que nos acompanharam. Aqueles que estão enfermos, Senhor, eu sei que o Senhor pode curá-los. Aqueles que estão passando privações, dificuldades, opressões destes momentos de desequilíbrio econômico que já afeta tantas pessoas. Pai, que seja fortalecida neles a graça, a fé e a dependência do Senhor. Para que o Senhor dê estratégia, sabedoria e meios, Senhor, e supra a necessidade material de todos aqueles que estão, Senhor, ao alcance desta emissora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados, estamos indo embora, já avançando 1 hora ou 1 minuto da outra programação. Deus continue te abençoando a sua vida. Um abraço forte. Até o próximo programa, permitindo ao Senhor. Se eu posso dizer, uma feliz Páscoa. Uma abençoada sexta-feira. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, plena e maravilhosa. Você, se crer, é merecedor da graça, da bênção e da paz que muda o seu interior e traz alegria para o rosto. Deus abençoe a sua vida. Jesus, tua presença é o que eu... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6.